Professor Ângelo, que é bacharel em Ciências Contábeis pela MBA em Direito Tributário, é coautor do livro Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária, consultor de empresas e escritórios contábeis, professor universitário na graduação em Brasília, professor de MBA em todo o Brasil pelo IPOG, professor e palestrante pelo SESCOM DF, CRC DF, CRC-AM e FENACOM, membro do Comitê Colaborativo do SPED pelo CRC-DF, contador pioneiro do projeto SPED no DF. Professor Ângelo, é sempre uma honra recebê-lo, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Obrigada. Obrigado, Neiva. Está me ouvindo certinho, me vendo direitinho? Tudo certo? Sim, muito Perfeito. Bom. Ótimo. Eu serei pragmático, tá? Para aproveitar aí. Ótima palestra do professor. E aí eu vou compartilhar, inclusive, aqui uma tela de maneira bem objetiva para ficar fácil da gente entender essa lógica que vai afetar todo mundo, né? Perfeito, tal. E aí eu até começo, né, falando sobre isso, tal. Esse impacto da reforma tributária hoje não é só para a entidade de direito privado, ela vai afetar também o direito público. Se você levar em consideração hoje que as entidades com fins lucrativos é que mantêm a esfera funcionando de uma maneira muito geral, nós vamos ter aí uma informação que vai trazer, além do impacto nessas empresas, óbvio, setor comércio, indústria e serviço, mas também vai trazer um impacto lá no segmento público. O segmento público, de uma forma geral, ele vai fazer com que o fluxo de caixa de uma secretaria de Estado e de município, que não vai mais ser o órgão arrecadador, e sim o comitê gestor, isso vai mudar totalmente. Pagamento de salário de servidor, agora vai ter uma necessidade de existir um capital de giro, porque precisa entrar dinheiro, inicialmente, lá dentro da operação. Então, ó, deixa eu compartilhar aqui, está aí na tela, deixa eu passar para você, já começar devagarzinho, de maneira bem objetiva. Deixa eu só pegar ele aqui, então. Pronto. É o nosso aqui. Tá? Vamos lá. O professor já explicou, mas eu quero só recapitular, os professores já falaram. Hoje, nós temos de tributo sobre o consumo, o IPI, o PIS e a COFINS, que são de competência da União. Mas tem também o ICMS, que é do Estado do DF, e o ISS, que é do Estado do DF. A lógica da informação é que as empresas, elas apurem os tributos e passem para o fisco, através das autarquias, as suas secretarias, a Receita Federal, Cefaz e Cefim, a informação do tributo arrecadado a posteriori. Eu tenho a competência e pago já no mês subsequente esse tributo. Mas aí, eu vou ter ainda, dentro desse cenário, uma informação que é a informação da não cumulatividade. Essa não cumulatividade vai levar para um ambiente muito mais complexo, porque, por exemplo, o ICMS, eu particularmente acho o tributo mais complexo do Brasil, que é o que a Cefaz do Estado arrecada, ele tem uma guerra fiscal, não tem como negar que tem guerra fiscal, e essa guerra fiscal ela vai ser voltada para concessão de benefício, eu penso, tá, né? Hoje é a concessão de benefício. Então, o IPI, PIS e COFINS, quando eu sou lucro real, ele é não cumulativo. No lucro presumido, ele é cumulativo PIS e COFINS, e o IPI, ele é não cumulativo. No ICMS não acontece, ele é sempre não cumulativo, um tributo arrecadado pelo Estado, que tem aí N variações. Ele vai trazer, por exemplo, substituição tributária, diferencial de alíquota, se eu vendo para alguém que é não consumidor em outro estado, ele vai trazer participação de ICMS, benefício de redução de base, alíquotas interestaduais, baseadas lá naquela resolução 22 do Senado Federal, que aí ele acaba também, num cenário muito complexo, trazendo apuração errada do tributo ICMS, e aí ele leva para pedidos dos mais variados de recuperação de crédito tributário. Enquanto que no Simples Nacional, é uma apuração diferenciada, tanto que o Simples Nacional não sofre retenção, fazendária, previdenciária é muito pequena, lá na cumulatividade do ISS, ele tem particularidades também, e tudo isso vai mudar. O que eu vou ter agora é um cenário que o PIS e a COFINS não vai mais existir a partir de 2027, que vai ser a informação da CBS, e o ICMS e ISS
não vai mais existir. Neiva, num cenário já agora, imagina comigo, um secretário de Fazenda do Estado, e eu vi agora a fala final do professor, sobre a arrecadação do comitê gestor, que tem 54 cadeiras, 27 da Secretaria de Fazenda do Estado, 27 dos municípios, mais os suplentes, e hoje o comitê gestor arrecadando, eu até palestrei recentemente com o secretário de Fazenda do DF, secretário de Economia do Distrito Federal, e ele falou o seguinte: Ângelo, uma das coisas que mais preocupa é a perda de autonomia. Não é mais a Cefaz do Estado e o cofre do Estado que vai receber diretamente esse tributo, o dinheiro do ICMS. E no DF, que é município e Estado junto, não tem, na verdade, ele é um distrito, ele arrecada ISS e ICMS, ele vai perder totalmente a autonomia dos tributos que ele tem sobre o consumo, que é o carro-chefe da arrecadação dos estados, o ICMS, e dos municípios, o ISS. Então, deixa de ter agora um cenário não cumulativo e cumulativo e passa a ter apenas um cenário não cumulativo, sem retenção na fonte de ISS, de PIS e COFINS, e aí o único cenário, o outro que existe, é o diferenciado, que já é um problema bem aí. Eu só tenho 2 cenários agora. Ou eu sou regime regular, ou eu sou regime diferenciado. Então, dentro dessa pegada, eu vou ter uma particularidade, que é agora mudanças dentro da lei que vão interferir diretamente na apuração desses tributos, que não são mais gerenciados pelo Estado e município. Somente a Receita Federal que fica com a CBS, Estado e município vai ficar com o IBS. Olha o tamanho do problema, Neiva. Vamos pensar aqui o seguinte, você que está me assistindo bem aí. Gente, vai mudar a incidência, o fato gerador, o local da operação, a base de cálculo, o benefício fiscal e os créditos. A regra inicial é que, e a gente vai ver isso no local da operação, os estados consumidores serão beneficiados. Eu coloquei para nós aí só o ICMS, que é do estado, tá? A Lei Candir, que é a Lei Complementar 87/96, basicamente foi só ela que eu fiz o comparativo, com pré e pós-reforma. Mas tem outras, a 10833 de 2003, que fala do PIS da COFINS, com o artigo 3º de créditos, com a 10637 de 2002, que também fala do PIS, na verdade, né, 10833 de COFINS, a Lei Complementar 116, que trata do ISS. Se você for levar em consideração a própria Lei Complementar 2475, que vai falar do crédito de ICMS, tudo isso vai mudar. O que eu tenho agora? Quando fala de incidência, uma alteração para o artigo 4º ao 6º da Lei Complementar 214. Quando fala de fato gerador, o artigo 10, substituindo lá o artigo 12 da Lei Complementar. Também o artigo 11, substituindo quando fala de local da operação. Base de cálculo lá no artigo 12, benefícios fiscais. São os anexos com reduções de alíquota, e aí o artigo 47, ele vai trazer a questão do crédito, vinculado ao artigo 57, vai ter muito mais informação. Qual que é a lógica, então? A lógica, de maneira bem objetiva, é o seguinte: a primeira grande mudança para as empresas é a incidência. No pré-reforma, as operações onerosas com bem e serviço é que, de fato, são a incidência. Mas no pós-reforma, ele vai trazer operações onerosas e não onerosas com bens e serviços. Aí isso assusta qualquer empresário. Inclusive, vai levar para uma pegada de discussão, e vão aparecer contenciosos, que o professor estava falando, inclusive, pensa comigo, de atividades que a empresa acaba desenvolvendo, não são atividades nem preponderantes, nem está no escopo de KNAI dela, que vão ser tributadas pós-reforma. Ele fala que a incidência do tributo IBS-CBS é sobre compra e venda, troca ou permuta da ação em pagamento. E ele traz ainda demais alienações. Mas nesse primeiro inciso do artigo 4º, eu já penso no seguinte, pensa comigo, todo mundo que está aí vendo. O cara, ele é do agro, ele está no norte, nordeste do Brasil, ou no PADEF aqui em Brasília, eu estou no Acre, mas no PADEF lá em Brasília, que é uma área de produção rural, e ele fala assim, você arrenda a terra para mim, que daí eu vou plantar soja. Quando eu colher a soja, no momento da colheita, eu não vou te pagar com dinheiro o arrendamento, eu vou te pagar com produto. É uma dação em pagamento, ok? Beleza.
é tributado. E aí, se você olhar, ele é tributado. Eu tenho uma dívida e eu não tenho dinheiro para pagar, vou pagar com carro. É tributado. Vamos ver o valor de mercado do carro, é tributado. Eu faço uma permuta. Você me compra feijão e eu te pago, eu estou te comprando feijão, hipoteticamente, e eu vou te pagar com milho ou com arroz. Um escambo do agro. É tributado. Uma locação que hoje só é alcançada pela não cumulatividade, no artigo 2º da 10.833, para PIS e COFINS, quando a empresa é do lucro real não cumulativa, que ela paga sobre locação, o PIS e COFINS. Não paga ICMS, não paga ISS sobre isso. Mas agora é tributado com IBS e CBS. Mas o IBS não substitui o ICMS e o ISS? Mesmo assim, é tributado. Licenciamento e concessão e cessão é tributado. Mútuo oneroso, mútuo, gente, vai ser tributado. Está previsto dentro do artigo 4º. Ele vai trazer ainda doação com contraprestação de benefício ao doador é tributado. Instituição onerosa de direitos reais tributado. Arrendamento, inclusive mercantil, tributado. Prestações, e tudo isso é tributado. Então, peraí, ó. Eu sou um comércio que vendo sapatos, hipoteticamente. E eu tenho 2 imóveis. Um eu uso para minha loja de sapatos e no outro eu alugo para ter uma outra renda. Que hoje, no pré-reforma, é tributado com imposto de renda, mesmo sendo presumido, e ele é tributado só, essa locação, só com o PIS e COFINS se eu for não cumulativo. Se eu for cumulativo, não é tributado. Tem aquele contexto lá de levar para a conclusão de alguns colegas já, e outros não conseguiram concluir, sobre o inciso 3º do artigo 2º da 12.973, que fala que operação em conta alheia, inciso 4º, que vai falar lá de outras atividades que não se encaixam, não são consideradas nos incisos 1º, 2º e 3º. E aí, pela habitualidade, de repente, a Receita pode entender que há uma tributação de locação também para o pessoal na cumulatividade, mas isso é muito raro e é interpretativo. Via de regra, hoje, eu tributo somente a minha receita operacional. Vender mercadoria ou prestar serviço. E agora abre um leque para a tributação. E ainda, e eu acho mais complexo, quando ele fala de fato gerador, que hoje é a saída da mercadoria e o término do serviço prestado. Mas agora, o artigo 10º prevê uma tributação com fato gerador sobre saída de mercadoria, término da prestação, mas isso já era antes, Ângelo. Mas você viu agora que está lá dentro do artigo 10º também uma tributação sobre os pagamentos antecipados. O artigo 10º, texto da lei, a norma positivada, fala que considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento na operação com bens ou com serviço, ainda que de execução continuada ou fracionada, e ele vai trazer, uma possibilidade de tributação sobre os adiantamentos lá no artigo 10º. Então, ele vai trazer lá no artigo 10º. Beleza? Então, hoje, o que ele diz? Dentro da pegada, nós temos o comércio, o serviço, a indústria sendo impactado, mas também, quando eles se relacionam com os órgãos públicos, aí se você for levar em consideração o artigo 10º, imagina que eu vou prestar um serviço para um órgão público ou vender um bem para um órgão público e antes de eu entregar a mercadoria, o órgão público já adiantou uma parte do produto. Vai ser tributado. Vai ser tributado. Então, peraí, ele vai trazer, dentro dessa pegada, a tributação, tá? A tributação de IBS e CBS sobre as operações de fato prestadas e os adiantamentos. É um outro cenário para quem vende ou presta serviço. E pior do que isso, que pode considerar como pior, ele traz o local da operação. Lá no local da operação, ele vai dizer o seguinte, olha só, no pré-reforma, a saída da mercadoria e o local do início da prestação que é considerado o local da operação. No pós-reforma, o local da entrega ou da disponibilização do bem e o local da prestação do serviço.
Então, peraí, os estados consumidores vão ser beneficiados, que é o caso do Distrito Federal. O Distrito Federal não produz, ele não tem indústria. Então, as indústrias que estão lá no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, quando elas produzirem e esse produto for entregue lá em Brasília, o tributo vai ser destinado à Secretaria de Fazenda ou Estado, no caso a UF, do Distrito Federal, que é o Estado consumidor. Ele tira do Estado produtor a arrecadação do tributo e leva para o Estado consumidor. Que daí ele vai trazer, dentro dessa situação, uma particularidade que é o Estado consumidor, mesmo que tenha uma baixa arrecadação do ICMS, se beneficiando. DF, por exemplo, é um quadradinho. É claro que o Comitê Gestor ele traz ali o limite da arrecadação, o que ultrapassar, baseado nesse estudo, ele vai para o fundo, mas ele tem ali, no DF, por exemplo, um pequeno benefício em relação à reforma tributária, porque é o local da operação, que é o local da arrecadação do tributo. Tira aquela interpretação dupla que tinha em relação ao ISS, é devido no município prestador ou no município que, de fato, o serviço foi prestado. Onde está localizado a empresa prestadora, onde o serviço foi prestado, é essa lógica. E ainda, ó, ele vai trazer a base de cálculo mudando. Vamos lá, eu estou contextualizando vários cenários, tá? Da indústria, do atacadista, do varejista, do cara que está no agro, do cara que está trabalhando com locação. É uma palestra pequena, então é um negócio bem amplo. Mas pense comigo o seguinte, ó. Lá no artigo 12 da lei complementar, ele fala que o valor da operação agora não é só o valor da venda ou do serviço. É também o valor da operação mais acréscimos, juros, multas, descontos concedidos. Aí, você olha o inciso lá, o primeiro, acréscimo decorrente de ajuste do valor da operação. Juros, multas e acréscimos e encargos. Descontos concedidos sob condição. Valor de transporte cobrado como parte do valor da operação. Tributos e preços públicos, inclusive tarifas. E os demais importâncias cobradas ou recebidas. Então, peraí. Deixa eu contextualizar para a gente aqui. Ó. Eu tenho 2 filhos pequenos. Hoje, quando eu pago a escola dos meus filhos, se eu pago até o 5º dia útil, aí eu tenho um desconto de pontualidade na escola. Se eu pago no dia 10 as mensalidades, eu pago o valor integral sem desconto. Mas se eu pago depois do dia 10, é um terceiro cenário, eu pago com juros e multas o valor da mensalidade. No cenário atual, e eu tenho certeza porque eu já recebi nota fiscal para poder deduzir do imposto de renda, a escola só emite nota fiscal ou só oferece a tributação o valor efetivamente pago. Então, se eu pago no 5º dia útil, ela me emite uma nota e oferece a tributação o valor com desconto. Aí, o certo era trazer de volta o desconto concedido condicionalmente. Mas ele não faz isso. No pós-reforma, ele vai ter uma visão diferente. Quando eu pago no dia 10, ele vai me emitir uma nota fiscal no pré-reforma com o valor que eu paguei efetivamente. Mas se eu pagar depois do dia 10 e peço uma nota fiscal, ele só emite do valor da mensalidade. Ele não acrescenta na nota fiscal juros e multas como base, ou não oferece a tributação juros e multas como base da operação. No pós-reforma agora, ele diz o seguinte, ó, tanto faz você pagar a escola dos seus filhos no 5º dia útil para ganhar desconto, quanto no dia 10, a escola vai pagar o imposto sobre o valor cheio da mensalidade. Então, talvez o desconto que a escola oferecia já não seja mais vantajoso, a não ser pelo fluxo de caixa. E se eu pagar depois do dia 10, a escola vai ter que pagar imposto e a contribuição sobre o valor da mensalidade e mais o juro e multa. Você percebeu? Sobre o valor da mensalidade e mais juro e multa. Então, tem um viés negativo para o pessoal que é o serviço, quem é o prestador de serviço na reforma tributária, porque eles vão perder bem ali, uma arrecadação que ele não contava, como, por exemplo, a tributação sobre juros e multas, que ele não estava sendo previsto na
na reforma tributária, se você chegar no empresário hoje, viu, e falar para ele assim, você sabia que se você receber com juros e multa, você vai pagar imposto sobre juros e multa? Ele vai dizer, não, isso não existe, isso não acontece. Está previsto no artigo 12, lá da Lei Complementar 214. O impacto, ele é gigantesco. A discussão que existe hoje é, peraí, mas isso não está virando uma arrecadação predatória? Essa base ampla de arrecadação, será que não vai prejudicar o negócio das empresas, o fluxo financeiro? Será que agora eu vou ter que me programar diferente? Peraí, se eu recebo, então, esse valor com acréscimo, eu vou ter que pagar tributo sobre ele? É o que está previsto, viu, gente? É o que está previsto. Aí fica complexo para o serviço. Isso vai acontecer também na venda, mas o serviço, talvez, que não pagava isso, seja ainda mais prejudicado. Olha o que mais, ó. Quando fala de benefício fiscal, tinha lá na Lei Complementar 2475 os benefícios do ICMS, que foram todos agora substituídos pelos anexos da Lei Complementar 214, como, por exemplo, produto de cesta básica vai ter alíquota zero. São 26 itens. Então, deixa eu pensar. Teoricamente, quando eu for comprar um arroz, um feijão, um açúcar no mercado, eu vou pagar mais barato, porque os produtos vão ter alíquota zero para o Brasil todo. Eu fico imaginando, e eu estou conjecturando, que os empresários, e eu falei isso na minha aula de agorinha, que nós vivemos num país onde a cultura se sobrepõe à legislação. Que os empresários, uma boa parte deles, vão pensar o seguinte, se eu praticava esse preço, eu não posso diminuir o preço praticado. Por mais que a carga tributária seja por fora e ela vai diminuir o valor do tributo sobre o produto de cesta básica, eu não vou vender mais barato, não. Se eu cobrava esse valor, eu vou continuar cobrando esse valor. Nesse caso, eles vão aumentar a margem de lucro. É uma possibilidade? Muito, muito real. Provavelmente, eles vão aumentar a margem de lucro. Angela, mas está conjecturando? Sim, eu estou conjecturando. Só que pensa aí, gente. Aqui é Brasil. O empresário, ele vai poder vender o produto mais barato porque ele vai ser alíquota zero. 100% de abatimento da alíquota do tributo para produto de cesta básica, 60% da redução de saúde, de educação, também para produtos médicos, dispositivos médicos, produtos de nutrição. Ele vai ter redução ainda de 5% para outros dispositivos médicos, redução de 30% para serviços profissionais, advogados e contadores, engenheiros, redução de 40% para bares e restaurantes. Tu acha que tu vai comprar agora um almoço, uma janta, vai levar um familiar para jantar em um restaurante e vai ser mais em conta a comida? Porque vai ser 100% para... Pensa comigo, o arroz e feijão e o açúcar que aquele restaurante compra de matéria-prima para vender um prato para você, ele vai ser tributado a zero na entrada. E o próprio restaurante, pelo serviço dele, ele vai poder reduzir 40% da alíquota sobre a sua receita. Teoricamente, no mundo Disney, ele vai ter uma redução dupla, né? Redução na entrada do produto que ele está comprando, matéria-prima para produzir, e redução na alíquota sobre o tributo, que é a venda do produto pronto, o prato de comida pronto, o self-service, por exemplo. Então, teoricamente, tudo vai ficar mais barato, mas não vai, gente. Eu fico imaginando e fico conversando com empresários pelo Brasil e perguntando explicando para eles o que é, os que querem entender de fato, porque tem muito empresário com síndrome de Gabriela. Eu sempre fiz assim, vou fazer assim, vai ficar assim. E aí, esses caras falam, não, Ângelo, eu acho que eu não posso diminuir o preço, porque os meus concorrentes não vão diminuir, eu tenho que esperar a dinâmica do mercado. Se eles diminuírem o preço, aí eu diminuo. Imagina que eu vou concorrer numa licitação com um órgão público e eu tenho contratos anteriores com esse órgão público que eu sempre cobrei esse preço. E agora eu vou ter uma nova licitação e eu vou pensar, eu poderia diminuir o preço lá dentro da minha proposta, poderia ser menor. Mas eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu talvez seja até descartado no processo de licitação, porque o meu preço é o mais baixo. Eu tenho que olhar a dinâmica do mercado para ver quanto é que os concorrentes vão cobrar de preço de um produto ou de um serviço. Aí
Se não vai ter tributação elevada, vai ser margem de cálculo, que a margem de lucro, a margem de valor agregado, que vai ser aumentada. Entendeu a lógica? Olha só, a gente já para uma reta final aqui da nossa fala. O que eu estou te falando? Que hoje, ó, nós temos os benefícios fiscais, que já vão mudar, mas também os créditos. Uma das preocupações dos empresários é perder os créditos. Porque se eu sou uma prestadora de serviço, lucro real, me enquadro no artigo 3º da Lei 10.833 de 2003, eu posso aproveitar crédito com energia, com aluguel, com compra de imobilizado, reforma de imóvel, benfeitoria de imóvel, com arrendamento, está no artigo 3º da 10.833. Vamos conjecturar um cenário que eu sou uma prestadora de serviço de limpeza e eu tenho um contrato com um órgão público. Quando eu presto serviço para o órgão público, na minha nota vai poder ter material aplicado para eu não sofrer a retenção do INSS nessa operação. Isso aí não vai mudar em relação ao INSS, porque ele não foi alcançado pela reforma. Mas, lá na hora de apurar o PIS e a COFINS, por exemplo, se tiver a retenção, um convênio lá do órgão público com a União, ele vai ter um tributo retido, e aí eu tenho, na hora de apurar o tributo de fato, além do crédito da retenção, outros créditos, que é o pagamento de vale-transporte para o empregado, pagamento de fardamento do empregado, de alimentação do empregado, pagamento de serviço de limpeza, então não entra energia nem aluguel, mas entra insumos que eu tenho para poder desenvolver a atividade. Eu tenho ainda, no caso da minha atividade, uma compra de imobilizado, é uma enceradeira para usar lá como equipamento, que não vai deduzir o preço na hora de montar lá a retenção, mas ele vai ter crédito de imobilizado no PIS e COFINS. Tudo isso some. O que eu vou ter agora no artigo 47 é uma apropriação de um crédito quando ocorrer a extinção do débito, é o primeiro cenário, e ele vai trazer lá no artigo 57 créditos que não sejam de uso e consumo pessoal. Então, peraí, ó, eu comprei, nesse cenário que eu sou empresa de limpeza, eu comprei uma máquina para usar lá, uma enceradeira industrial para usar lá no órgão que me contratou para prestar o serviço. Mas eu tenho o hábito de usar isso lá na minha casa. Eu levo para casa e fico usando em casa. Quando for uma limpeza mais pesada, é que eu levo lá para o lugar que eu vou prestar o serviço. Isso pode caracterizar uso e consumo pessoal. Ele pode não garantir o crédito por causa do uso e consumo pessoal. Ele vai trazer, inclusive, despesas que não são atreladas à atividade da empresa, como despesa de uso e consumo pessoal. Aí tem lá, bem no artigo 57, ele fala o seguinte, olha, em relação ao crédito, você não pode aproveitar bebida alcoólica, por exemplo, tal, mas a bebida não alcoólica que você fornece lá para os empregados, o gasto com ela, pode ser considerado crédito, base do crédito integral do IBS e da CBS. Então, peraí, café que eu ofereço para o empregado, eu posso usar como base do crédito. Você vai no escritório de advocacia, aí você encontra lá uma mesa com uísque que é oferecido aos clientes de alto padrão, os próprios advogados acabam tomando uísque ou um champanhe, alguma coisa. Isso aí não pode ser usado como base do crédito. Mas se tiver café, café pode. Café pode ser crédito. Então, são essas pequenas coisas, as tais das nuances que tem dentro da reforma tributária, que precisam ser olhadas com muito cuidado, porque vão impactar nas empresas que prestam serviço, nas empresas que vendem, nos adquirentes de serviço, nos adquirentes de mercadorias, sejam empresas com fim lucrativo ou sem fim lucrativo comprando, sejam órgãos públicos comprando ou tomando serviço, você vai ter particularidades. E aí ele traz no artigo 47 o seguinte, ó, o contribuinte sujeito ao regime regular, ele poderá apropriar o crédito do IBS e CBS quando ocorrer de fato a extinção, por qualquer modalidade, do débito previsto no artigo 27. Aí você olha o artigo 27, ele fala o seguinte, olha, o cara que vendeu, ele só pode aproveitar crédito com a compensação
de débitos, com a compensação do débito lá, de créditos de IBS e CBS, e não pode ser compensação cruzada. IBS só compensa com IBS, CBS só compensa com CBS. E também, quando o tributo for recolhido pelo contribuinte, extinto lá pelo contribuinte, quando o tributo for recolhido pelo adquirente, é uma outra possibilidade. Só que tem se batido na tecla do split payment. Eu fui palestrar na Convenção de Contabilidade do Amazonas, logo depois do senador Eduardo Braga, que fez a palestra magna, e ele falou que um dos objetivos principais do Senado é que haja implantação de fato do split payment. E o comitê gestor do IBS e a Receita Federal com a CBS, eles vão ter essa informação compartilhada lá no split payment. Então, ele tem, dentro desse cenário, possibilidade de aproveitamento do crédito só quando o débito foi extinto. E ainda deixou em aberto lá o inciso 5º, que fala sobre a possibilidade de pagamento por quem a lei responsabilizar. Eu falei, não, para, né? Porque daí ele diz o seguinte, peraí, vai acabar com a retenção na fonte? Vai. Ele vai acabar com a substituição tributária? Vai. Ele vai dizer agora que o tributo vai ser recolhido pelo adquirente, pelo fornecedor ou pelo split payment, que é a instituição financeira. Só que ficou uma brecha bem ali e tal, para a lei responsabilizar alguém pelo recolhimento do tributo. Você já imaginou? Se a lei fala assim, ó, o órgão público faça a retenção do IBS da CBS, ou seja, você pega da pessoa que te vendeu ou prestou serviço e passa aqui para o comitê gestor e para a Receita Federal. Vai acontecer? Não, a gente só está conjecturando bem aqui uma possibilidade, mas eles deixaram uma brechinha ali na lei para ser uma possibilidade. Você percebeu? Então, é um cenário muito amplo, que traz muitas possibilidades, mas os impactos reais ainda não dá para perceber. Gente, eu tenho falado para os meus alunos, inclusive na graduação, que a gente está vivendo meio que o gato de Schrödinger, a teoria de Schrödinger. Você já viu isso? Que colocou um gato dentro de uma caixa com veneno, e ele fecha a caixa e fica a pergunta: o gato está vivo ou o gato está morto? Não sei. Ele tomou veneno ou não? Não sei. Só quando eu abrir a caixa que eu vou ter certeza. Então, existe um limbo, por enquanto, na reforma tributária, que é Schrödinger, a teoria toda, que ele vai dizer, olha, a reforma vai ser boa ou vai ser ruim? Não sei. Eu tenho que esperar começar 2026. E lá em 2033, vai estar bom ou vai estar ruim? Não sei. Eu tenho que esperar. Então, ainda está meio incógnita para algumas coisas, tá? Olha só esse cenário que a gente percebe dentro do artigo 12. Ele fala que o valor da operação, eu vi o colega comentando bem aí, sobre as operações não onerosas, e elas vão ser tributadas, viu? Ele vai dizer o seguinte, olha, a base de cálculo é o valor da operação. E lá no parágrafo 1º ele diz o seguinte, olha, o valor da operação, ele compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive os valores de acréscimos decorrente de ajuste do valor da operação, juros, multas, acréscimos em encargos, descontos concedidos sob condição, valor do transporte efetuado pelo fornecedor, tributo e preço público, inclusive tarifas e demais importâncias cobradas, inclusive seguros e taxas. Pensa comigo. Eu vou cobrar de alguém que vai comprar de mim ou que vai tomar o serviço de mim. Ok. Eu vou montar o meu preço. Mas, se por acaso essa pessoa que comprou de mim pagar com juros e multa, eu vou ter que pagar o tributo sobre juros e multas que não estava incluído no meu preço. Teoricamente, eu que estou vendendo, vou ficar no prejuízo. Se eu receber com juros e multas. Mas não era melhor? Não era um juros ativo? Não. É uma liquidação financeira que vai trazer numa operação financeira um encargo cobrado lá pelo banco, pela instituição financeira, que vai gerar tributação sobre ela, de alíquota de IBS e CBS. Então, em um cenário, como, por exemplo, esse da escola dos meus filhos, é desvantajoso receber a mensalidade com juro e multa. Porque agora a escola vai ter que pagar tributo, além do valor da mensalidade, tributo sobre juros e multas. E a grande discussão, na verdade,
os créditos, que são os insumos, que é para dar uma mitigada nessa carga tributária elevada, por exemplo, no caso de uma escola. A priori, a gente fala o seguinte, imagina o seguinte, ó, a escola, ela paga 5% no máximo de ISS, se ela tiver na acumulatividade, ela paga 0,65 de PIS e 3 de COFINS. Então, uma escola, hoje, sobre o consumo, ela paga 8,65 sobre o consumo, 8,65 de tributo. Se a alíquota se concretizar em 8,5 da CBS e em pelo menos 10 do IBS, que eu acredito até que seja muito mais, tal, previsão de 17,7. Vamos arredondar aí para 17. Se uma alíquota se concretizar em 17, imagina isso. Eu vou para 25,5, basicamente, né? 8,5 com 17, 25,5. Eu pagava 8,5 e agora eu vou pagar 25,5. 8,65, na verdade, vou pagar 25,5. Ah, mas a escola, que é serviço de educação, pode reduzir a sua alíquota em 60%. Então, vamos calcular de cabeça. 10% de 25 é 2,5. Então, 60% disso é 6 vezes 2,5, que vai dar ali 14. Vamos arredondar de maneira bem 15%. Então, em vez de pagar 25,5, vai diminuir 15, eu vou pagar 10%. Ainda não é bom. A escola que pagava 8,65 vai pagar 10%. Há um acréscimo na carga tributária. Mas ela pode aproveitar insumos, que é o que a Neiva está falando, eu tinha conversado com a Neiva outro dia sobre isso. A questão dos insumos são fundamentais. Mas que insumo que a escola tem, gente? Para prestar o serviço? Vamos jogar energia, que está sendo muito discutido, já é discutido hoje pelo CARF, inclusive, porque a taxa de iluminação pública não quer considerar. Vamos jogar o aluguel, que já é discutido hoje, inclusive, porque fala que o condomínio, quando paga, não é para considerar. Vamos jogar também como insumos o gasto com material de escritório que ela usa, o café que ela oferece para os empregados, o fardamento, o vale-transporte, o vale-refeição. Mas, mesmo assim, será que vai abater, de fato, o valor que foi majorado agora nessa alíquota? Então, serviço, talvez, em um cenário que tem a indústria, comércio e serviço, seja o mais prejudicado, pelo menos por enquanto, com a reforma tributária, e precisa ser muito bem visto isso, tá? Estou falando na visão de contador, de quem vive isso. Mas, olha aí, para poder ir para o nosso finalmente. Nós temos uma cadeia mercantil, a indústria vende para o atacadista, que vende para o varejista, que vende para o consumidor. Nessa cadeia mercantil, hoje, a indústria, ela comprou por 100 a matéria-prima e ela vai agregar uma margem de lucro de 50% e ela deveria vender para o atacadista por R$150. Ela não faz isso. Por causa do GRANZAP, o tributo por dentro, ela pode pegar o tributo que ela vai pagar e inserir com aquela fórmula de 1 menos 0,20, no caso de uma alíquota de 20%, dentro da operação. Então, o preço dela é o valor do custo da aquisição, na hora que ela vai montar mercap lá, a margem de lucro e ainda um tributo por dentro. Assim, o atacadista, eu vou te vender por 187, que é o 100 que eu comprei, mais os 50% que eu agreguei, e mais o imposto eu vou te cobrar por dentro. Você vai poder aproveitar crédito, mas é um tributo por dentro. Aí o atacadista vai vender para o varejista, ele também acrescenta 50%, coloca o tributo por dentro e fala, ô varejista, eu vou te vender por, nesse momento agora, 351, mas você vai poder aproveitar crédito. Aí o varejista fala, ô consumidor, eu vou acrescentar a margem de lucro, colocar o tributo por dentro e eu vou te vender. Um produto que começou lá no início da cadeia por R$100, chega no consumidor final por 659. Por isso que ninguém dá conta de comprar iPhone no Brasil, porque é caro demais. Vai todo mundo para os Estados Unidos comprar para lá porque não tem tributo por dentro. É um IVA. É um imposto por fora e não é desse tanto de coisa. Não é a cadeia que sai acrescentando tudo de forma cumulativa. O tributo vai ser não cumulativo. Por isso que a gente vai no Paraguai e tenta passar com um monte de produto. Porque lá não tem esse tributo por dentro, que o produto que começou com 100, eu pago quase R$700. Você imaginou um produto que começa com 1.000? Por quanto que eu não vou pagar esse produto? 700%?
Então, hoje, a apuração ela é o débito menos o crédito e a carga tributária ela é toda embutida no consumidor. Ele que vai pagar esses R$ 131,00 na operação. Então, a indústria, o atacadista e o varejista, no pré-reforma, tem como regra acrescentar o valor da compra com uma margem de lucro e também inserir o tributo por dentro. O pós-reforma, ele fala assim, ó, não faz isso. É uma não cumulatividade plena. Você vai dizer o seguinte, o atacadista, eu comprei por 100, eu vou acrescentar 50%, mas eu não vou colocar o tributo por dentro. Eu estou proibido, a partir de agora, de colocar o tributo por dentro. Eu vou te dizer o seguinte, olha, o valor da venda é 150, tá? Que eu tenho ali agregado R$50, mas tem um tributo aí que tu vai ter que pagar. Ou tu paga, ou eu pago, mas eu vou cobrar de você. Ou o fornecedor adquirente paga, mas eu vou cobrar de você. Então, esse tributo eu vou cobrar de você, tá? Se você for na Europa, nos Estados Unidos, lá no Paraguai, na Argentina, quando você pega lá a notinha, aí tem assim, valor do teu consumo, valor do teu imposto, valor total da nota fiscal. Em todo lugar que você vai lá, aí o tributo não está por dentro, não encarece o preço. E o tributo, inclusive, ele é apenas sobre o lucro. Aí ele tem, hoje, o atacadista comprando por 150, no nosso exemplo conjecturado, acrescenta 50%, vende por 225 e fala, ó, tem um tributo aqui, tá? Que eu vou ter que cobrar de você, você vai poder aproveitar como crédito. O varejista comprou pelos 225, acrescentou 50%, fala assim, o consumidor, eu vou te vender por 337, que é o valor que eu comprei, mais a minha margem de lucro, e tem um tributo aí que vai ter que pagar por fora. Eu vou colocar na nota, destacado na nota, esse tributo. Aí você paga ele lá, tá? Eu vou cobrar de você e eu passo para o governo, ou você mesmo paga, ou na liquidação financeira, que é o split payment, o tributo vai ser recolhido. E o split payment parece, sabe com o quê? Com o Uber. Hoje, quando eu chamo um Uber no aplicativo, eu pago para o aplicativo, lá no aplicativo. Mas o dinheiro não vai direto para o motorista. O dinheiro vai para a empresa, que tira a parte dela e passa para o motorista só o valor líquido. A lógica do split payment, defendido pelo senador Eduardo Braga, é que agora, na liquidação financeira, o tributo seja recolhido. Aí, com isso, não precisa mais de retenção na fonte, com isso, não precisa mais ficar esperando o cara que é o contribuinte recolher uma guia. É óbvio que tem cenários ainda que não vai caber split payment, por exemplo, quando é pagamento em dinheiro, dação em pagamento, tem outras coisas que não vai caber ainda. Mas, via de regra, o cenário da reforma para IBS, CBS vai ser igual, ele vai ter esse contexto. Ó. Um produto que começou por 100 vai chegar no consumidor apenas por 337. Se você comparar com o anterior, que chegava por quase 700, é absurdamente caro. É absurdamente caro, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, hoje nós temos, dentro de um cenário de tributação, uma base de cálculo que vai ser ajustada para maior, nós temos o local da operação, que é o estado destinatário. Estados que não produzem muito, mas que compram muito, vão ser beneficiados, teoricamente, mas temos a perda da autonomia dos estados e municípios, e aí, um cenário de serviço, eu tenho, por exemplo, o fim da retenção. Ele vai ter agora uma ação em que o ISS era recolhido lá na cidade onde a empresa tinha sede, e se ela prestasse serviço em outro lugar, tinha retenção lá nessa outra cidade, e aí o consumidor, ele fazia a retenção, que nesse caso é um tomador de serviço, fazia a retenção e passava para o município dele, e o prestador tinha que recolher o tributo, descontando a retenção na cidade em que ele tem sede. Isso some agora com a reforma tributária, em que o tributo é não cumulativo, com direito a crédito e direito com débito e com direito ao crédito, e aí ele vai ter dentro dessa operação agora uma particularidade que incomoda muito alguns segmentos. Por exemplo, eu, que sou o contador, eu presto serviço
de consultoria, eu pago 5% de ISS, 0,65 de PIS e 3 de COFINS, 8,65. E eu falo o seguinte, olha só, eu vou na reforma tributária agora pagar IBS, se for na alíquota de 17,7%, muito maior do que o 8,65%, naquele mesmo cenário eu vou poder diminuir 30% e pagar 12,4% de alíquota de IBS. Mas eu não pagava 8,5%? Agora você vai pagar um pouco mais, 12,4%. Mas pode aproveitar crédito. Que crédito que eu tenho? A minha empresa de consultoria tem qual crédito? Ângelo, tem o crédito de fardamento, vale transporte, você tem para os seus empregados. Não tenho isso. Eu sou um SLU, Sociedade Limitada do Pessoal. Tá, mas você tem o crédito do café lá que você falou? Não tenho isso. O crédito do imobilizado, eu tenho um carro que eu uso para visitar os clientes, fazer o trabalho. Só que, se você olhar no texto da lei, o carro, eu uso tanto para prestar o serviço, quanto para levar meus filhos para o zoológico. Então, é de uso e consumo pessoal, eu não posso aproveitar esse crédito. Tá, então, e o papel que você imprime? Não tem mais papel, hoje é tudo digital. Então, para alguns segmentos, como, por exemplo, para contadores, não tem muita vantagem, não. Eu vou prestar o serviço e eu não tenho tantos créditos, e a alíquota ficou maior. São cenários complexos, o principal deles é esse aí, que vai falar que eu posso aproveitar crédito, mas o crédito é de uso e consumo que não seja pessoal. Eu vou ter crédito de uso e consumo que não pode ser caracterizado como uso e consumo pessoal, e é muito difícil de alguns segmentos ter crédito que não é uso e consumo pessoal. Vamos conjecturar um cenário para poder pontuar. Imagina o dentista que você vai. Aí lá no dentista, ele tem a base, o algodão, a seringa, a agulha, a própria anestesia, que é um medicamento. Ele tem também a cadeira do dentista, que é imobilizado. Ele tem a energia que precisa para poder desenvolver a atividade dele de dentista. Ele tem o pagamento da uniforme da menina da recepção e da menina do raio-x ou da assistente. Tem o vale-transporte para a refeição. Ou seja, ele tem um cenário que vai gerar créditos para ele. Mas é um segmento. E os demais? Que não se enquadram na mesma condição. O advogado, que crédito que o advogado tem? A gente tem o escritório dele aqui, que ele também tem empregado, mas não tem uniforme. Tá, mas será que eu não posso considerar como uniforme o terno que nós usamos? Porque os advogados precisam usar o terno e é obrigado, tá, mas você concedeu esse terno. Foi nós compramos ternos, os advogados, Brasília tem muito isso, os escritórios compram os ternos para os advogados. E ele usa isso pode usar isso como fardamento? Pô, ele compra terno na Brookfield de 30 mil reais, 20 mil reais. No texto da lei, ele não fala sobre limite do gasto com uniforme e nem especifica que tem que ser uma camisa gola polo com a logo da empresa. Não tem essa caracterização específica do que de fato é uniforme. Então, tem muita coisa que está no limbo ainda, que eu preciso esperar que abra essa caixa do gato Schrödinger para eu poder entender o que é. Perfeito? E aí, a grande novidade é que todo mundo agora que presta serviço vai ter CNPJ alfanumérico. Você sabe aquele cara que vai lá fazer um reparo na parede do teu escritório, da tua empresa, ou do órgão público que você contratou? E esse cara é autônomo? E aí ele vem no Mercado Livre e presta serviço? Hoje, há uma possibilidade, apesar de que não é isso que diz o texto da lei, de daqui a pouco ele ter um CNPJ alfanumérico. O advogado já vai ter CNPJ alfanumérico. O prestador de serviço de natureza intelectual já vai ter CNPJ alfanumérico. Uma outra problemática é, como é que ele vai ver também uma operação de atividade imobiliária? Porque se a pessoa física tiver 3 imóveis alugados, ela vai pagar imposto, IBS, CBS, que ela não pagava. Se ela tiver imóveis que a receita do aluguel é acima de 240 mil, ela vai pagar imposto. E aí, como é que eles vão controlar isso? Provavelmente, eu estou especulando aqui, que deve aparecer alguma coisa como aquela nota fiscal ou aquele ambiente voltado para a saúde. Vocês viram que no ano passado o governo implementou um ambiente eletrônico para os servidores, profissionais de saúde, os prestadores de serviço de saúde, que se você for um dentista agora, mesmo ele sendo uma pessoa física, ele entra lá no ambiente tecnológico, num ambiente web,
para poder formar esse serviço de saúde. E ele tem, no final desse negócio, lá no artigo 47, a obrigação de pagar o tributo, que pode ser pelo adquirente, pelo fornecedor, e ainda com a possibilidade de créditos compensados não cruzados, IBS com CBS, CBS com CBS, e também com o split payment, para poder você entender e nós pararmos de falar sobre o split payment. Ele diz o seguinte, olha só, esses créditos que são créditos não cruzados estão previstos lá quando eu tenho, no artigo 47, a possibilidade de aproveitar crédito abatendo lá o débito com aproveitamento de um crédito de IBS-CBS, um pagamento pelo adquirente, um pagamento pelo fornecedor. Eu vou ter outros créditos que não pode ser uso e consumo pessoal, que não esteja relacionado ao desenvolvimento da atividade, serão considerados uso e consumo pessoal, como, por exemplo, eu comprei um computador para trabalhar, mas também eu uso em casa, já imobilizado nesse contexto, que vai descaracterizar, beleza? E aí ele tem uma pegada que vai ser, hoje, o tributo na cadeia mercantil de venda, passado para a União e passado também para o comitê gestor, que vai juntar o município e o estado, vai acabar o ICMS, vai acabar também o ISS, vai acabar o PIS e a COFINS, e por enquanto eu vou ficar só com o imposto de renda e contribuição social, até que chegue a outra fase da reforma, e ele vai ter ainda, dentro desse cenário, a figura do split payment. E o que é o split payment? Tal? O split payment, na verdade, ele vai ser, num cenário muito estranho, né? Porque tem uma série de incógnitas relacionadas a isso. O fornecedor emite uma nota com o valor do bem e na nota tem o valor do tributo. Então, essa mercadoria comprada lá pelo fornecedor ou pelo adquirente, essa mercadoria vai ter a relação de tributos arrecadados pela Receita e pelo Comitê Gestor com um momento diferente agora, que é na liquidação financeira, quando o adquirente pagar pela aquisição da mercadoria, existe o repasse automático, para a instituição financeira vai fazer isso, para o Comitê Gestor e para a Receita Federal. Então, vamos conjecturar um cenário assim, ó. Eu vendo mercadoria, forneço marmita. Fica feio, né? Em Brasília é um negócio meio pejorativo falar isso, tá? Mas entenda bem, eu forneço marmita para os presídios do Distrito Federal. O governo do DF, ele compra alimento, marmita, que eu forneço lá para o pessoal que está preso. E aí, quando eu forneço a marmita, eu entrego o produto e já fiz a entrega. No momento atual, eu tenho que pagar o ICMS já no mês posterior. Se eu cobro pelo serviço de entrega e emito a nota separada, uma coisa é a marmita, outra coisa é o serviço de entrega, eu tenho que pagar o ISS já no mês posterior. Mas, com a reforma, ele diz que só vai ter o tributo na situação de split payment quando o GDF, que é o Distrito Federal, a Secretaria de Fazenda, ou, no caso, desculpa, a Secretaria de Segurança, me passar o dinheiro, ela automaticamente faz um repasse para o Comitê Gestor, ou a instituição financeira, tá? Quando o GDF me fizer o pagamento, a instituição financeira, que é o banco que ele usa, vai fazer o repasse para a Receita Federal, o repasse para o Comitê Gestor e me manda só o valor líquido da operação. Se por acaso o banco não fizer esse repasse, aí eu não tenho direito ao crédito. Acredito que não vai acontecer. Só que no split payment, ele diz que tem uma situação. Ok, é na liquidação financeira que vai ter o repasse do tributo. Então não precisa mais de retenção na fonte para tributo sobre consumo, não precisa mais me preocupar em pagar o tributo no mês seguinte, mas isso é ruim para o Estado,
porque o Estado só vai arrecadar quando houver o pagamento da compra do bem, quando houver o pagamento da prestação de serviço. Então, nesse cenário, o Estado vai ter uma mudança no seu fluxo financeiro, as empresas vão ter mudança no seu fluxo financeiro, e ainda tem um cenário lá no split payment que, se o pagamento for parcelado, o tributo só vai ser cobrado sobre a parcela. Imagina esse cenário. Eu forneci 1.000 marmitas a R$1, hipoteticamente, e eu deveria receber do Estado R$1.000. Se o tributo é 27%, então vai embora ali 270 de tributo. No pré-reforma, eu tenho que pagar o 270 no mês seguinte, mesmo que a Secretaria de Segurança Pública do DF não tenha me passado dinheiro. É bom para o Estado, é ruim para mim, porque eu não recebi ainda e já estou pagando tributo. No pós-reforma, eu vou ter que pagar o tributo somente quando houver a liquidação financeira. Então, nesse caso, quando a Secretaria de Segurança Pública fizer o repasse das marmitas, o banco já faz o split payment, que é separar o que é tributo e separar o que é meu. E se o pagamento for parcelado, pagamento parcelado pelo fornecedor, então deverá ser efetuado de forma proporcional em cada parcela. Em cada parcela, o recolhimento do tributo. Então, vala-me Deus do céu. Está dizendo agora que eu vou ter, dentro de uma situação, beleza? Dentro de uma situação, essa informação. Tranquilo, gente? Deixa eu finalizar, então, aqui, já deu a minha hora, passei do horário previsto e tal. A ideia é que vocês, de fato, entendam o que é esse momento aí do cenário atual e do cenário de reforma tributária, que vai afetar as empresas de serviço, as empresas de venda, que vai afetar os órgãos públicos, que vai afetar o cofre público, tá? O Estado e o município vão ter agora um cenário totalmente diferenciado. Quero já agradecer os colegas que estiveram aí até agora, os outros que estão aqui pacientemente, tá? É bom demais falar disso, se deixar eu passo dentro da hora. Hoje vai ter uma série de cenários que vai levar para essa condição de arrecadação de tributo, muito mais complexa, muito mais... Tem muita coisa para ver até 2033. Obrigado aí aos colegas. Eu paro por aqui. Neiva, fica à vontade. Aí é com você. Bati o meu horário. Vou continuar aqui, tá? Qualquer coisa, conta comigo. Obrigado aí, pessoal.